menos de três formas, eu penso. Uma primeira, como disciplinas de arte propriamente dito, que não é só educação artística, mas pensar as possibilidades mesmo de estudo de arte, teoria da arte, formas de expressão, técnicas de expressão que ajudem os alunos a exercerem outras formas de linguagem em conjunto com uma linguagem, vamos dizer, verbal. A arte não necessariamente, quando a gente fala em arte, é um conjunto tão grande de expressões, um conjunto tão grande de manifestações, mas é importante notar que existem manifestações que não são verbais. Então só isso já seria importante do ponto de vista educacional e pedagógico. Com relação à história, eu destacaria dois, juntando esses três que eu havia sugerido. Um é a história da arte propriamente dita. A história dos meios de expressão, dos pintores, do contexto histórico desses pintores. Eu acho que é importante não negligenciar trabalhar a história da arte propriamente dita. Uma terceira que eu acho importante é da relação entre arte, cultura, arte e sociedade. Essa é uma relação riquíssima que os historiadores podem ajudar muito, no sentido de que a história já tem uma tradição bastante longa de entender a relação entre os objetos artísticos, as produções do gênio humano e do gênero humano nas suas relações históricas. Pensando aí, por exemplo, quais são as possibilidades de compreensão do porquê que determinadas manifestações artísticas surgem, que documentos de sensibilidade essas obras de arte são, não são só documentos de informação, mas documentos de sensibilidade. E que tipo de memória, né, da criatividade do artista, sim, com certeza, mas também da psicologia do artista e do próprio tempo desse artista, que estão postos ali estão latentes ali, que existem nessa obra de arte, e que os historiadores podem ajudar muito no processo de análise, no processo de interpretação. Então, o que é importante notar que esta forma de expressão, essas formas constituem linguagens. E essas linguagens são cultural e historicamente diferentes. E o contato com elas nos ensina algo que é muito bonito, que é como o ser humano é um ser plástico. Como ele tem uma plasticidade, ele tem uma capacidade quase inesgotável de produzir novas formas. O que eu acho que é importante, aliás, não é a importância da arte ou do ensino e da aprendizagem da arte na educação formal, isto é, na escola básica, ensino fundamental e médio, mas as importâncias, porque são muitas. A primeira delas é a questão da educação da sensibilidade. É através da arte que nós temos condições de propiciar ao aluno, ao educando, ao docente, um exercício de sensibilidade, de percepção do próprio mundo, da própria cultura, da própria natureza, e isso pode se dar de diversas maneiras através do exercício da arte. É através da arte que a gente trabalha com
com os processos de criação, com os processos de inventividade, com os processos de recriação. E isso é importante, convenhamos, não só para a arte em si mesmo, não só para um artista, mas para o cidadão de uma maneira geral, para o cientista. Um cientista, ele não será capaz de fazer pesquisa se ele não tiver uma criatividade altamente desenvolvida e exercitada. A outra questão é que a arte propicia o exercício da autodisciplina e da concentração. E quando eu falo isso, penso particularmente na aprendizagem da música, o quanto se precisa de concentração para isso, o quanto se precisa de exercício. Esse exercício embute paciência, necessita de vagar, de morosidade, enfim, e de concentração para que isso aconteça de uma maneira boa. A arte também é importante para que a criança, o adolescente, o jovem faça exercícios de linguagens para além do verbal, que ele não se limite só ao verbal, mas consiga trabalhar também com o gestual, com o sonoro, com o visual. E nesse caso, eu me lembro, no caso da minha especialidade inclusive, a necessidade do exercício da linguagem visual, importantíssimo para a sociedade atual, que vive de imagens, vive imersa em imagens. E como nós somos praticamente analfabetos visuais, porque não sabemos ler nem interpretar uma imagem de uma maneira geral, esse é um exercício fundamental. E por fim, mas não menos importante, a arte na escola propicia a educação para a cultura, a valorização da cultura no sentido não só da sua cultura, do perceber e de valorizar a sua própria cultura, mas perceber e valorizar a cultura do outro. Com isso, fazer o exercício da diferença, da autoridade, o aprender a respeitar a cultura, a respeitar a sua cultura, porque muitas vezes a gente aprende a só engolir a cultura do outro e ao mesmo tempo não engolir a cultura do outro, mas apreciá-la e até introjetá-la, se for o caso, se for uma escolha, com bastante discernimento crítico. Acho que esses são os pontos mais importantes a serem considerados quando se trata do ensino e da aprendizagem de arte na escola.